Graça e paz, um bom dia a todos. Nós continuamos hoje com os nossos devocionais diários. No Novo Testamento estaremos falando sobre Hebreus, capítulo de número 3, e no Antigo Testamento, se você está acompanhando as proposições de leitura, você estará lendo Deuteronômio dos capítulos 13 até o capítulo de número 15. Jesus é maior que Moisés. O autor dos Hebreus está deixando muito claro que Cristo é superior a todas as coisas. Então, o versículo 3 ele vai dizer que Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas a Cristo. Porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. O autor exalta Moisés aqui, dizendo que ele foi fiel em toda a casa de Deus, ele conduziu aquele povo. Nós sabemos da história de Moisés. Moisés, para o povo judeu, era alguém especial, é alguém que foi levantado por Deus e os tirou do Egito. Aquela escravidão de 430 anos ali terminou com Deus usando Moisés. Só que Jesus, ele é muito maior que Moisés. Moisés era um servo fiel, Jesus é o filho, Jesus é o dono. E é interessante dizer que essa casa sobre o qual Jesus está agora somos nós mesmos, desde que nós guardemos a esperança, desde que nós guardemos aquilo que ele deixou para nós, desde que nós exultemos em esperança. E aí ele vai lembrar aqui acerca daquele povo que saiu do Egito. Ele diz no versículo 7, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. A caminhada do Egito até a terra prometida não seria tão longa, mas aquele povo ali murmurou, aquele povo reclamou, aquele povo não conseguiu entender as graças, a bênção, o amor de Deus, o cuidado de Deus, e murmurou quando eles vieram a verificar como era a terra prometida, e aqueles espias voltaram ali trazendo notícias. Somente Caleb e Josué trouxeram boas notícias e os outros ali entristeceram o coração do povo. O versículo 10 diz para nós que por isso ele se indignou com essa geração. Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E o autor dos Hebreus vai chamar a atenção daqueles ali. Cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja bem que o autor aos Hebreus vai falar, assim como Paulo fala em algum lugar aos Coríntios, que se aquelas pessoas ali foram mortas, ficaram pelo deserto por causa da incredulidade, por causa da murmuração, por causa da desobediência, nós temos que ter cuidado para que nossos corações também não sejam encontrados dessa maneira diante do Deus vivo. Muito pelo contrário, é o que ele diz no versículo 13, que nós nos exortemos, nós nos encorajemos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O autor aos Hebreus está chamando a atenção para que o pecado não endureça os nossos corações, para que o mal maior não venha sobre nós, para que hoje, o tempo é hoje, nós temos que nos exortar, nos encorajar. O cristão vive encorajando um ao outro, incentivando um ao outro. Eu nesse momento quero incentivar você a continuar lendo a palavra de Deus. Leia aqui o Novo Testamento, o Antigo, se você estiver acompanhando, lendo esses 4 ou 5 capítulos por dia, apenas de segunda a sexta, no fim do ano você vai ter se deleitado, vai ter degustado toda a palavra de Deus. Então faça isso, não seja um incrédulo, porque como diz o versículo 19, aqueles que não entraram na terra prometida não puderam entrar por causa da incredulidade. E se nós somos crentes, nós amamos a palavra, e se amamos a palavra, queremos dela todos os dias, que nós possamos buscar ao Senhor, aquele que é muito maior do que Moisés, maior do que Abraão, é maior do que tudo. Ao nome dele se dobra todo o joelho e toda a língua confessa que ele é Senhor. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.